Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam todos e todas a paz do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Diga graças a Deus. Aleluia. Eu também estou feliz, alegre, contente por poder estar aqui com vocês, para juntos adorarmos, bendizermos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que todos vocês estão sobre os pés, e sua Bíblia Sagrada, Boas Novas de Jesus Cristo. Boas Novas de Jesus Cristo, transcrevido por Mateus, capítulo 4. Graças a Deus. Os encontraram, digam amém. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordene que estas pedras sejam feitas em pães. Mas Jesus respondendo disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Fecha os teus olhos, a tua cabeça. Senhor, te damos graça, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Obrigado por receber nossos louvores, nossa adoração. Obrigado por se fazer presente neste culto. Senhor, em forma de sacrifício respondido, fale conosco. Fale aos nossos corações, não aquilo que desejamos ouvir, mas assim aquilo que o Senhor deseja falar. Somos dependentes de Ti e precisamos ouvir a Tua voz. Fique conosco e que nós venhamos sair daqui cheios e renovados pelo poder do entendimento da Tua palavra. Se assim você concorda com essa oração, diga bem alto, amém. Amém. Com a tua Bíblia aberta, se assente-se glorificando a Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, o louvor, por estarmos aqui, por mais uma vez nos sustentar diante da tua presença e nos dar força para executar aquilo que Deus nos confiou a executar. O que o salmista um dia cantou, eu enfatizo neste altar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual tem me feito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, para os íntimos. Deus te abençoe, chefe. Obrigado pela confiança, mais uma vez, me receber aqui. Que Deus em Cristo continue lhe protegendo. Tua casa, tua família, teu ministério, tudo aquilo que o Senhor fizer, que Deus possa se fazer presente e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, obrigado por tudo. Deus te abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Darcy. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado por
tratamento de carinho para com a minha. Que Deus continue abençoando o Senhor. Tua casa, tua família, teu ministério. Eu me sinto feliz, alegre. Isso aqui vai um ensinamento a vocês. Acredito que existem pessoas aqui que já receberam uma palavra profética dizendo que talvez você se assentaria perto de príncipe e de princesas. E na nossa limitação a gente acha que príncipe e princesa significa com quem está na mídia, né, irmão? Às vezes é com quem tem legado, às vezes é com quem tem maturidade. E eu sou grato a Deus por estar perto de príncipes de Deus. Deus abençoe os obreiros dessa casa, Deus abençoe o cantor Daniel, que Deus em Cristo te preserve, tua casa, tua família, teu ministério, em nome de Jesus. Seja louvado pela vida do meu amigo Natanael, obrigado pela companhia, obrigado pela amizade, Deus em Cristo te preserve, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos vocês que vieram aqui cultuar, adorar e bendizer ao nome do Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu já vou entrar na palavra, eu não vou te cansar, eu vou ser respeitoso ao horário, vou ser reto, direto e objetivo, tá bom? Eu trouxe as trufas. Isso, irmão, obrigado. Glória a Deus. E eu e o Natanael, a gente veio de Taubaté para cá conversando e a gente vive de propósitos, a gente vive de dependência. Deus tem nos ajudado muito. E as trufas, ela vai nos ajudar para um propósito agora em agosto. E qual é o propósito, Estevão? O propósito é que eu preciso ir para o Rio Grande do Sul. Estevão, você vai fazer o que lá? Você vai passear? Aqui nada, irmão. Eu vou para pregar. E a gente funciona assim. A gente compra passagem. Eu acabei de chegar de uma viagem agora. E Deus nos ajudou, as trufas nos ajudou a comprar a passagem. E a gente só vai fazer a obra. Deus fez grandes coisas. E eu preciso chegar no Rio Grande do Sul. Já tem churrasco gaúcho que eu vou comer em nome de Jesus. Já tem casa para dormir. Temos as igrejas para pregar. Aí só preciso chegar lá, né, irmão? E eu preciso comprar a passagem. E as trufas que eu trouxe ali é o que vai me ajudar a comprar a passagem depois que eu sair aqui da igreja. Então, se você puder, eu não sei, eu vou estar ali fora, passe ali, pegue uma, duas, eu não sei quantas trufas, tá bom? Você fica abençoado, eu vou para o Rio Grande do Sul pregar, abençoado, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Pode comer sem medo, tá? Come sem medo, que você já sabe. É a única trufa que tu come e emagrece ao mesmo tempo, né? Eu dei uma incrementada na receita, irmã, que além de não engordar, quem come faz nascer cabelo em quem não tem e desencalha quem está encalhado. Irmão, é um negócio do céu. Lá fora é monjalo, a minha tem o irmão Jairo, é pentecostal até o tutano. Passe ali, tá bom? Pegue algumas trufas, você volta para tua casa abençoado, nós continuamos o ministério abençoado e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? Amém. Se você quer ouvir a palavra, diga: eu amo a palavra. Glória a Jesus. Nesta terça-feira profética, o céu me deu a responsabilidade de trazer uma mensagem para quem carrega sobre os ombros o ato ministerial. E logo de antemão, nós precisamos entender que ministério não tem a ver com títulos. Ministério não tem a ver com cargos. Ministério não tem a ver com tempo de crente. Ministério tem a ver com serviço. Você precisa entender que todos nós que estamos aqui carregamos sobre os nossos ombros um tal ministério. E o que nós temos não é nosso. O que nós temos é emprestado. Você lembra quando o moço estava cortando uma árvore, uma madeira, e porventura o machado se desprendeu do pedaço de madeira e caiu sobre as águas. O desespero bateu grande, porque a ferramenta que ele estava usando não era dele. E é por isso que nós temos que ter o entendimento de o que nós temos, de o que nós fazemos, não pertence a nós, pertence a Deus. E ministério, ele tem a ver com o ato de servir.
Para você entender melhor o que significa ministério, a palavra ministério significa a função que você tem diante do altar. Até porque, se você não presta para servir, você não presta para nada. Nós precisamos entender que o ministério bem executado propaga e distribui e faz-se conhecido o nome do nosso Senhor através do nosso ministério. Eu poderia aqui usar diversos homens, personagens bíblicos que executaram fielmente e perfeitamente o ministério a qual Deus os confiou, como Davi, Moisés, Salomão, Elias, Eliseu, entre outros homens, mas nada melhor do que falar sobre o ministério perfeito. Jesus, assim como nós, foi mandado à terra para poder executar o propósito. E qual é o propósito? A cruz. Porque através da cruz fomos perdoados. E através da sua ressurreição, se nos mantermos fiéis, alcançaremos a salvação da vida eterna. Dito isso, o propósito para ser cumprido precisava da perfeita execução ministerial. Jesus, assim como nós, ele teve que enfrentar desafios, processos, dores, dentre outras coisas que formam um ministério. Até porque o ministério bem-sucedido, ele não se torna bem-sucedido da noite para o dia. O ministério bem-sucedido, ele é feito por etapas. Amigo, o ministério bem-sucedido, ele é feito por degraus. O ministério bem-sucedido, ele é feito por tempo. E por falar em tempo, depois do inferno, o tempo é um dos maiores inimigos na vida de quem tem ministério. Por que, Estevão? Porque eu não sei como é que é aqui em Potim, mas ali onde eu moro, em Taubaté, existe crente impaciente. Existe crentes que não têm o controle da mentalidade vinculada com o tempo. Ora, pedindo hoje, querendo receber para ontem. Você precisa entender que nunca vai ser do tempo que você precisa que seja. Sempre vai acontecer conforme o tempo do céu. Pregador, e como é que funciona o tempo do céu? É simples. Quanto mais rápido a maturidade bater na tua mente, mais rápido você vai estar preparado para viver o que o céu prometeu. Dito essas coisas, Jesus, que é Jesus, ele teve que enfrentar tempo. Como é que é? Sim, analise a história de Cristo e você vai perceber que para poder executar um ministério de 3 anos, primeiro Jesus teve que esperar um tempo de 30. E hoje em dia é diferente. Existem muitas pessoas querendo executar um ministério de 30 e se preparar por 3. Mas Jesus nos deixa bem claro que o tempo de preparo é maior do que o tempo de execução. Oh glória! Existem muitas pessoas que se paralisam no tempo. Existem pessoas que se empoeiraram no tempo. Existem pessoas que se decepcionaram no tempo. Por que, Estevão? Porque não entenderam o tempo. Eu vou explicar para você qual é o fundamento do tempo na vida de quem tem ministério. O fundamento do tempo na vida de quem tem ministério: esperar as coisas acontecerem do nada. Pregador, não entendi. Lá vai a palavra para você entender. Deus me prometeu, pregador, mas não tem coragem de ler um versículo por dia sequer. Como que vai ser usado se não é preparado? Deus me disse que eu vou ser cantor. Só que quando sobe em cima do altar, tem a cara de pau de olhar para o povo e dizer: eu não ensaiei lá em casa, mas é para Jesus mesmo. Ô frase que me dá raiva. Aí Jesus faz na vida dos outros e não faz na vida da pessoa. Não é porque ele é melhor, é porque ele se entendeu no tempo. Você pode pegar na mão de um crente quente, bonito, cheiroso e pentecostal. Pega na
na mão dele, pega na mão dela e diga para ele assim: quanto mais rápido. Você está de graça. Diga para esse crente: quanto mais rápido você entender o tempo, mais rápido você vai viver o propósito. Você lembra quando o profeta chegou na mulher sunamita e disse para ela: no tempo certo. O problema é que a gente tenta fazer no nosso tempo, e quando é no nosso tempo, a gente se frustra. Quando é no nosso tempo, a gente se decepciona. Quando é no nosso tempo, às vezes não acontece da maneira que é para acontecer. Mas a palavra liberada para a sunamita é a palavra liberada para o ministério Despertai, no tempo certo. Eu vou dizer de novo: no tempo certo, porque talvez no teu tempo não vai acontecer do jeito que tem que acontecer. E outra, já que você decidiu aceitar a viver o que o ministério te impõe, você precisa respeitar o tempo estabelecido pelo dono do ministério. Pregador, mas estão passando na minha frente. Pregador, mas estão chegando primeiro. Pregador, mas estão vivendo primeiro. E quem disse para você que o segredo do sucesso é velocidade? Quem disse para você que o segredo do sucesso é rapidez? Não é porque está fazendo certo que está dando certo. Você precisa entender que o pior fracasso é ser bem sucedido aonde Deus disse que nunca vai acontecer. Eu vim aqui liberar a palavra, e a palavra é: respeite o tempo estabelecido pelo céu. Por que, pregador? Porque Deus não erra a cabeça. Ai, eu vou de novo nisso aqui. Deus não erra nome. Deus não erra endereço. Deus não erra casa. Deus não erra pessoas. Talvez tenha alguém aqui frustrado, decepcionado, olhando para a direita, olhando para a esquerda, dizendo: por que na minha vez não chega? E Deus está dizendo para você: é porque você está murmurando no tempo. Para de murmurar no tempo e se prepara, porque quanto mais rápido você entender o tempo, mais rápido você vai viver o propósito do céu. Entenda o tempo. Entenda o tempo. Jesus passou pelo tempo. Jesus passou pela crise do tempo. Só que depois do tempo, depois que nós entendemos o tempo, acontece algo que todos nós gostamos. E o que é? Eu não sei se foi assim com o senhor, pastor, mas comigo aconteceu demais. Sabe quando a gente chegava no culto decepcionado, coração apertado, angustiado? Às vezes, quando a gente não era obreiro ainda, sentava no último banco. Aí Deus levantava as irmãs do coque, lembra? Da havaiana rosa com a havaiana azul, com aquela saia surrada, o coque branco na cabeça, vaso pequeno. E eu descobri porque as baixinhas marretadas, porque o vaso é pequeno e enche mais rápido. Ela vinha marchando na minha direção. Eu não sei se foi assim com o senhor, mas ela pegava na minha mão, e quando eu achava que não ia dar em nada, ela me dizia: vou te fazer grande, vou te fazer conhecido, eu vou soprar teu nome. Esse ato, Natanael, é Deus confirmando ministérios. Eu gosto disso aqui, porque Deus é estrategista. E para massagear e liberar uma palavra de conforto para você, Deus ama confirmar ministérios que Ele levanta. Eu vou de novo. Deus ama confirmar ministérios que Ele levanta. Mas por que, Estevão? Porque infelizmente, mano, eu falo infelizmente porque é uma verdade. Existem pessoas que não conseguem ver em nós o que Deus viu em nós. Eu posso ir de novo? Deus ama confirmar ministérios, porque infelizmente existem pessoas que não conseguem ver a capacidade em nós da capacidade que Deus enxergou em nós. Da mesma maneira aconteceu com Cristo. Você acredita? Você acredita que nem todo mundo acreditava que Ele era o Cristo? Você acredita que nem todo mundo acreditava que Ele era o Messias? Tinha gente que zombava do ministério que Jesus carregava.
Só que sabe aonde a minha mente vai? Mateus capítulo 3, nos últimos versos. A Bíblia vai dizer que João, o Batista, quem está comigo na palavra diz amém? Eu vim aqui com vontade de pregar. A Bíblia diz que João, o Batista, está na orla do Rio Jordão executando o teu ministério. E qual era o ministério de João? Batizar. João está na orla do rio batizando as pessoas. Só que o propósito do batismo é matar o velho eu para nascer um novo eu. O propósito do batismo é fazer a purificação de pecados. Mas a mesma Bíblia, no mesmo texto, no mesmo batismo, no mesmo rio, vai dizer que Jesus está na fila. Na fila para quê? Para ser batizado. Jesus faz umas coisas que mexem com a minha cabeça. Ele está na fila para ser batizado. De repente João olha e vê que aquele homem que veio para tirar o pecado do mundo está na fila para redição de pecados. Eu não entendo essas coisas, mas Jesus está fazendo. Aí ele está lá, de repente chega a vez de Jesus. João olha no olho dele e libera a palavra: eu não sou digno de batizar o Senhor. Não sou eu que tenho que vos batizar, mas é o Senhor que tem que batizar a mim. Jesus olha para João e diz: João, se faz necessário fazer tal ato, para com que se cumpra a palavra dita pela boca de meu Pai. Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos e me ajudar a pregar? Feche os teus olhos e use essa imaginação fértil que Deus te deu. Você consegue imaginar a orla do Rio Jordão? Consegue imaginar agora na orla do Rio Jordão João o Batista? E na frente de João o Batista você consegue aí imaginar o rosto de Jesus, conforme Isaías disse que era sem aparência e sem formosura? Consegue agora imaginar João Batista com a mão direita prendendo os dedos na narina de Jesus? Consegue agora ver pela mão esquerda João Batista apoiando as costas de Cristo? Consegue imaginar agora João Batista submergindo Jesus na água? E depois de alguns segundos, João puxando Jesus e as águas curvando e molhando e cortando todo o seu corpo. Eu não sei se você agora na sua imaginação consegue olhar para cima e contemplar esse céu azul na cabeça dos dois. E depois que João o Batista levanta Jesus, uma banda do céu vai para a direita, outra banda do céu vai para a esquerda, e uma pomba branca começa a bater as asas e descer na orla do rio. E essa pomba, quando desce, ela cai na cabeça de Cristo. E quando a pomba cai na cabeça de Cristo, uma voz ensurdecedora brada no céu, com uma confirmação na voz, dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Pregador, não estou entendendo. Lá vai. Mesmo nem todo mundo acreditando que Jesus era o Cristo, a voz do céu bradou confirmando que ele era. Eu vou liberando a palavra e você vai liberando glória. Se tem alguém que duvida que você é um homem de Deus no teu serviço, se prepare, porque o céu vai rasgar lá dentro. Se tem alguém que duvida que você é uma mulher de Deus no meio da tua casa, se prepare, porque o céu vai rasgar lá dentro. Se tem alguém que duvida dos teus vizinhos que você é uma pessoa de Deus, se prepare, porque o céu vai rasgar lá dentro. Eu vim aqui hoje nessa terça-feira gelada liberar uma palavra, e a palavra é: Jesus está confirmando aquilo que o céu já programou ao teu respeito. Pode o homem acreditar ou não, pode o inferno acreditar ou não, pode os invejosos acreditarem ou não, podem as pessoas imaturas acreditarem ou não, o céu já confirmou. E se o céu confirmou, tranquiliza o teu coração, porque o céu se responsabiliza por aquilo que ele promete. Eu vou entrando nessa palavra. Você pode pegar na mão de um crente, pega na mão de um crente vivo, pega na mão de um crente cheio, olha no olho desse crente e diga para ele: fica tranquila,
Não, diga para ele, fica tranquilo, porque esse tipo de gente, não, me ajude a pregar, diga, esse tipo de pessoa que não acredita, que duvida, que fala mal, que tem inveja, diga para essa pessoa, eles fazem parte do propósito. Não, diga, eles fazem parte do sucesso. Eu estou sentindo Deus aqui. Diga para ele, eles fazem parte. Mas por que, pregador? É porque eles acham que perseguindo, falando mal, puxando o tapete, vão nos tirar da onde Deus programou. Mas mal sabem eles que estão sendo usados por Deus para nos levar aonde Deus disse que a gente vai chegar. Essa igreja que gosta de Bíblia, se gostar vai ficar gostoso, porque eu vou liberando e você vai dando glória a Deus. Porque se não fosse assim, pastora, Deus não teria dado o sonho a José. E se Deus não tivesse dado um sonho a José, José não teria sonhado. E se José não tivesse sonhado, ele não teria contado o sonho para os irmãos. E se ele não tivesse contado o sonho para os irmãos não sentiriam inveja dele. E se os irmãos não sentissem inveja dele, ele não seria jogado dentro de um poço. E se ele não fosse jogado dentro de um poço, ele não seria vendido para o Egito. E se ele não fosse vendido para o Egito, ele não conheceria Potifar. E se ele não conhecesse Potifar, Potifar não compraria. E se Potifar não comprasse, ele não entraria no palácio. E se ele não entrasse no palácio, a mulher de Potifar não o cobiçaria. E se a mulher não o cobiçasse, ele não seria caluniado por adultério. E se ele não fosse caluniado por adultério, ele não seria condenado injustamente. E se ele não fosse condenado injustamente, ele não se tornaria o carcereiro da prisão. E se ele não fosse o carcereiro da prisão, ele não conheceria nem o padeiro nem o copeiro. E se ele não conhecesse nem o padeiro nem o copeiro, ele não interpretaria o sonho dos dois. E se ele não interpretasse o sonho dos dois, ele não seria lembrado novamente no palácio. E se ele não fosse lembrado novamente no palácio, ele não se assentaria na cadeira de governador. Percebeu que quanto mais tentavam tirar José, mas Deus usava o processo para exaltação. Eu vim aqui liberar a palavra e você dá um glória a Deus gostoso. Deus é o arqueiro, você é uma flecha. Não é que você está andando para trás, que você está regredindo. É Deus que está te colocando no arco e está te dando impulsão. E quando Ele te soltar, vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai cair a macumba, vai cair o macumbeiro, vai cair o feitiço, vai cair o feiticeiro. Eu vim aqui liberar a palavra, e a palavra é: o diabo, querendo ou não, chegou a exaltação para o ministério que você carrega. Tem novidade de Deus chegando para você. Pega na mão de alguém, vive o que eu senti os céus. Pega na mão de alguém, vive e diga: nunca mais duvide. Diga, nunca mais murmure. Porque Deus desceu aqui dentro para liberar uma palavra. Eu te chamei, eu te levanto, eu cuido de tudo, eu preparo para você. Preparo, glória a Deus, porque enquanto você trabalha para o reino trabalha para você. Janagaia Choramaga chore remina cantora pra managachar.
Ela manacandara kamahashore reminiafa. Orebida kalamanagara shore minika la promanakala manori hotel minika la pramanaka. Orabradaka prapata yotebi de canto propadakala machore rebia. O diabo pensou que hoje era teu último culto. O diabo pensou que hoje era teu último momento na presença de Deus. Só que Jesus me trouxe aqui para liberar uma palavra. Uma vez marcado, sempre marcado. Uma vez confirmado, sempre confirmado. Você tem a promessa. Eu sou confirmado. Só que depois da confirmação, existe algo que todo ministério precisa passar, mas nem todos querem passar. E o que é, pregador? É só tu ler. Depois que a confirmação chega, o capítulo 4 começa a ser escrito, irmão. E quando o capítulo 4 começa a ser escrito, o personagem, por Espírito Santo que desce do céu e cai em Jesus, pega na mão de Cristo, olha para ele e diz: vamos dar um passeio? Ah, vamos para onde? Eu vou te levar para um lugar top. Está Jesus e o Espírito Santo andando pelas ruas de Jerusalém. De repente o Espírito deixa Jesus na porta do deserto. E esse aqui é o segredo. Ter maturidade de chegar ao deserto. Então você vai dar glória. O segredo de um ministério é ter maturidade de chegar ao deserto. Por que chegar? Porque dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 3 falam que Jesus foi. Porém, eles falam formas distintas de que Jesus chegou. Mateus, Marcos e Lucas, só. Só que ambos falam diferente. Tu leu comigo que Mateus diz que Jesus foi conduzido. Lucas diz que Jesus foi guiado. E Marcos fala que Jesus foi impelido. Aqui está o segredo, Natanael. Entender a forma de chegar. Na onde? No deserto. Sim. Que deserto bom é deserto que tem ministério bom é ministério que tem areia de deserto. Ministério bom é ministério que tem poeira de deserto. Sabe o que é ser conduzido, filha? Conduzido é quando eu quero chegar na praça central aqui de Potim, e eu falo para o pastor Carlinhos: pastor, eu preciso chegar na praça. O pastor fala para mim: ó, você pega aqui, ó, pega a primeira direita, vai embora, lá você vira a esquerda, vai ter uma rotatória, você desce o morro, passa uma lombada, você chega na praça. Ser conduzido a ele me dá as informações e eu tenho a capacidade de chegar sozinho. Só que Lucas diz que Jesus foi guiado. Sabe o que é ser guiado, filho? É quando o pastor Carlinhos pega na minha mão e diz: pode deixar que eu te levo na praça. Ele pega a direita comigo, a gente junto vai reto, lá na frente eu e ele viramos à esquerda, lá a gente passa a rotatória, eu e ele descemos o morro, passamos a lombada e ele olha para mim e fala assim: ó, chegamos. Só que Marcos fala que Jesus foi impelido. E sabe o que significa ser impelido? Ser arremessado à força. Aqui tem 3 tipos, ou melhor, 3 níveis de maturidade de chegar ao deserto. Primeiro é o que Mateus diz: conduzido. O Espírito manda, tu é maduro, pode deixar que eu vou. Só diz para mim ir, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que a forma que Lucas diz é aquele que está no começo. Já viu?
Tem que pegar na mão. Tem que ensinar como é que fala, como é que vai, como é que é. Está no começo, é devagarzinho. Tem que dar ali um pouquinho. Passa a mão, devagarzinho. Só que Marcos, ele dá a receita para os bicudos. Vai para o deserto. Aí ele cruza a perna, ele cruza o braço, ele cruza a boca, ele cruza a sobrancelha, e cruza a orelha, e cruza o olho, olha para o céu e diz: não vou, não vai. O Espírito Santo pega ele pelo colarinho e vai comer areia no deserto. Só que o deserto, e eu vou pregar para você agora, o deserto é a ferramenta primordial no ministério. Me pergunte por quê? Se tu não perguntar, eu não respondo. Me pergunte por quê? Porque deserto revela limitação. Deserto revela limitação. Como assim? Jesus foi limitado? Foi. Para de graça. Tu leu. E 40 dias e 40 noites. E depois disso ele teve. O limite de Jesus foi a fome. Porque depois disso ele teve fome e o deserto revela a minha limitação. É por isso que Jesus joga a gente na areia. É por isso que Jesus de vez em quando fecha as portas. É por isso que de vez em quando Jesus nos deixa sozinho. É por isso que de vez em quando Jesus tira os recursos. Para quê? Para mostrar que eu sou limitado. Vai pegar isso aqui. Por quê? Porque até quando eu tenho recurso eu vou. Mas quando o deserto chega, deserto não é lugar de produção. Deserto é lugar da onde até eu consigo ir com aquilo que eu já produzi. E quando eu chego no limite, eu não tenho para onde ir. E o limite de Jesus foi 40 dias e 40 noites. Grita bem alto: deserto revela a minha limitação. Só que quando Jesus chega no deserto e no limite, aparece um outro personagem. Bem arrumado, cheiroso, só ele para andar assim no deserto, de cabelo de gel, alinhado. O diabo aparece em Jesus. É desse jeito. Olha a astúcia do diabo. Quem está me ouvindo diz amém. Quem está entendendo a palavra diz amém. Quem está gostando da pregação diz amém. Quem quer que eu pare diz amém. Entenda isso daqui. O diabo nunca se apresentará na sua limitação de mãos vazias. Missionária, o diabo sempre se apresentará a nós oferecendo alguma coisa.